minutos, Vitor e ouvinte Cidade FM. Há alguns anos, os integrantes das quadrilhas têm enfrentado dificuldade em relação ao espaço destinado a eles para se apresentarem durante o São João. Tradicionalmente, eles se apresentavam ali na estação ferroviária, no polo da estação ferroviária. Depois, eles foram deslocados para a Praça da Criança, onde o público não foi o esperado. E este ano, eles foram transferidos, as apresentações foram transferidas aqui para o Alto do Moura. E desde que isso foi anunciado, gerou muita repercussão, porque a gente sabe que tradicionalmente o Alto do Moura, ele é um polo maravilhoso, mas ele é difícil de chegar e sair, né? Imagine as quadrilhas, né? É uma distância maior, era na área central, agora está no Alto do Moura. Aí vem os ônibus, é dificuldade para chegar, dificuldade para estacionar. E também eles falam sobre o público, né? Que não ficou devidamente comunicado de que essas apresentações seriam lá. Então, eles, por meio do Conselho Municipal de Quadrilhas, realizaram aí uma reunião para falar sobre esse espaço utilizado este ano para as apresentações. Pois é, Renata, tivemos o debate, né, entre os representantes das quadrilhas e a gestão municipal. Paulo Roberto Silva esteve lá e traz os detalhes para a gente agora. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. É sempre uma satisfação estar falando para todos vocês que estão conectados conosco aqui na Cidade FM, a 99,7. Olha só, ontem eu acompanhei a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que teve como um foco principal o polo das quadrilhas. Isso mesmo, estiveram aqui representantes de grupos de dança e representantes das quadrilhas para poder discutir como será o São João de 2026. Isso mesmo. Estava em pauta a localização, algo que eles não gostaram muito esse ano. O que foi que teve de pontos positivos e de pontos negativos com essa mudança lá para o Centro Multicultural do Alto do Moura? Então, a Renata Lima, ela que era representante das quadrilhas e dos grupos de dança, ela falou para a nossa reportagem. Sobre funcionamento é a estrutura realmente é muito boa a nível de camarim, né, do local muito extenso, porém a questão de não funcionar é justamente o público. Então nós não temos esse polo multicultural, ele não é dentro da festa do Alto do Moura em si, ele é um pouco afastado, então a gente já não tem esse público do Alto do Moura e também não tem o nosso público que era o público que a gente sempre garantia, que é o público da estação ferroviária, as famílias que estão ali circulando, que vai assistir, né, turistas, as próprias pessoas da cidade que estão na área central. Então a gente perdeu esse público realmente, então foi muito ruim. Como dançarino e também morador do Alto do Moura, o Ilames da Silva nos relatou as dificuldades. Eu moro lá no Alto do Moura. A minha própria dificuldade, para eu que moro, já é difícil. Eu ando uns 15 minutos para eu chegar até um ponto de tanta gente que tem, porque carro nenhum passa. Então, o próprio grupo que eu fui me apresentar, a gente leva crianças também. A gente não pôde levar. Por quê? Os pais, eles não podem ir e não é todos que a autoriza que seja levado, porque está levando o filho deles para um local que está rolando uma festa de adulto. Então, isso acabou prejudicando em um contexto geral. Quem também falou com a nossa reportagem foi Vanaldo Brito, ele que é diretor-geral do grupo Ouricia de Dança. Ele falou para a gente sobre a resistência das quadrilhas e dos grupos de dança. E também falou sobre a expansão da estação ferroviária, que pode seguir também pela Via Parque e abraçar esse espaço para as quadrilhas. Nós somos de um trabalho de resistência com a dança em nossa cidade e a gente entende que a dança, assim como todas as linguagens que envolvem as nossas manifestações culturais do São João de Caruaru, a estação ferroviária é essa grande vitrine, né? E inicialmente, desde que o início do São João chegou ali na estação ferroviária, os grupos de dança e as quadrilhas faziam parte da movimentação da estação ferroviária e hoje é o coração pulsante, né? E o local do polo das quadrilhas precisa ser na estação ferroviária ou pelo menos numa área central. Até hoje a gente estava aqui discutindo uma proposta, por exemplo, por que não expandir a área do São João de Caruaru, avançando pela área, né, da Via Parque, né? Que nós temos a Via Parque ali, termina a estação, vem ali o palco azulão e se estende a praça. Então poderíamos de repente pensar em organizar o polo das quadrilhas nessa área e ampliar esse corredor de cultura, né? A representante da cadeira de dança, Caroline Caracol,
comemorou a participação dos grupos de dança e de quadrilhas na reunião em que ela fez o convite. Viemos uma boa quantidade de representantes, tivemos esse momento de ser ouvidos pelo Conselho, né, Conselho Gestão, e eu entendo que nós tivemos um bom diálogo, que nós conseguimos tanto manifestar em relação à negatividade do que foi o Polo das Quadrilhas, como possível diálogo, né, entre os representantes e a Fundação de Cultura para que haja melhorias e melhor aproveitamento daquele espaço, né, da cultura, e que o Polo das Quadrilhas volte para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O presidente do Conselho, Flávio Quiambá, falou os próximos passos após a reunião de hoje. A partir dessa comunicação, desse registro em ata, nós vamos acionar a Fundação de Cultura e aí vamos afinar o que é que a Fundação pode melhorar e o que os agentes culturais, os fazedores de cultura, o povo, os brincantes mesmo da dança, pode contribuir com isso. Então, nós vamos juntar, né, a função do Conselho é essa, juntar a sociedade civil e o governo, e a partir daí a gente pode trazer mais informações depois desse diálogo. Tem uma data já prevista para esse diálogo com o poder público? O ofício vai ser feito amanhã, e aí a agenda vai caber à Fundação de Cultura fazer essa agenda, né, para a gente ter esse diálogo com o presidente da Fundação ou com o vice. E olha só, Renata, Vitor e nossos amigos ouvintes, estiveram aqui presentes representantes da Fundação de Cultura, que também fazem parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas não foram autorizados a falar, já que a Fundação ainda irá receber a pauta da reunião para poder discutir qual a solução deve ser tomada. Então eu volto com vocês no estúdio. Paulo Roberto Silva para a Rádio Cidade, a Cidade FM, que todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Paulo, pelas informações. Gente, a Fundação, né, insiste em dizer que é realmente um espaço melhor. De infraestrutura, é muito bacana esse espaço novo, o espaço multicultural do Alto do Moura, né, ali por trás do estacionamento do Alto do Moura. É arretado o espaço, de verdade é. Tem banheiros, né? Tem a arquibancada para ficar sentado direito, enfim, a estrutura é outra. Só que é uma estrutura que é muito afastada do centro, né? E é um local, que eu repito na abertura quando a gente foi chamar essa reportagem, é difícil de chegar, principalmente nos fins de semana de São João do Alto Moura. Fica tudo mais complicado. E, na minha opinião, é um público diferente do público da estação ferroviária, né? O público da estação ferroviária são muitas famílias, muitos idosos, muitas crianças, né? No Alto Moura é um público que já vai mais lá para dançar, né? Vai tomar uma coisinha e tal. Embora tenha as famílias, mas é mais ali no início, no fim da manhã. No início da tarde, esse pessoal já tem ido embora. E realmente os forrozeiros que querem, né, dar uma exagerada é que tomam conta do espaço. Então, um outro detalhe que abre para discussão é a utilização desse espaço novo no Alto Moura, sabe, Vitor? Porque, eu repito, é um espaço muito bacana. Agora, está subutilizado. E talvez essa tenha sido a ideia da prefeitura. Vamos levar as quadrilhas para lá para dar uma visibilidade, mas o público não foi. Renata, eu imagino o seguinte, talvez a questão da retirada ali da estação seja até por um aspecto mesmo estrutural, né, para dar um pouco mais de espaço para as quadrilhas, para as apresentações. Mas aí você tem outras alternativas para manter no centro e dar esse espaço. Por exemplo, você pode pegar ali, naquela região, uma rua mais próxima, fechar esse trecho, colocar até arquibancadas. A gente tem um exemplo no Carnaval, as apresentações das escolas de samba. Não são tradicionais no Recife, mas, quer dizer, têm história, mas não são tão conhecidas, né? Gigante do Samba e outras. Elas se apresentam assim, você fecha uma rua, um espaço de rua, põe umas arquibancadas, as pessoas sentam, ficam acomodadas e as apresentações acontecem no espaço ali mais amplo de uma rua, né? De uma avenida, enfim. Então, eu acho que seria uma possibilidade. Você mantém no centro, dá mais espaço e aloca uma outra atividade para esse espaço no Alto do Moura. Campina Grande tem a pirâmide lá, né? Onde as quadrilhas se apresentam também. É um espaço muito bonito e já é tradicional. Há muitos anos tem essa apresentação das quadrilhas lá. Isso precisa ser levado com seriedade. As pessoas envolvidas precisam ser ouvidas, né? Não dá para tomar uma decisão
se vocês não têm a vivência, se vocês não têm, né, toda a logística, a infraestrutura, não dá. É preciso ouvir quem realmente utiliza o espaço, que está sofrendo já tem um tempo, porque a cada São João eles são jogados para um espaço diferente, não fideliza o público. As pessoas ficam perguntando onde é que tem as quadrilhas. Quem veio para Caruaru, assim, que vai para a estação, eu quero ver quadrilha. Não tem, porque a quadrilha está enfiada no espaço lá no Alto Moura, que ninguém sabe onde é. Ou se não trabalhem a divulgação bastante. Eu lembro que depois do primeiro fim de semana, conheço várias pessoas que dançam quadrilha, que me disseram, Renata, foi triste, a gente se apresentou para ninguém, se apresentou para um pai, uma mãe, um parente, porque está com a gente. Mas para o público em geral, aí no segundo fim de semana, eu acho que foi feito um vídeo dizendo como chegar no polo multicultural lá no espaço multicultural lá do Alto do Moura. Aí no vídeo, se eu não me engano, falava sobre um acesso que durante o São João estava interditado, porque tem ali as entradas, que é bem antes do portal, para direcionar os carros para o estacionamento. E estava ensinando aí, passando direto e dobrando a direita no portal. Então, não deu certo, gente. É preciso, eu acho que uma administração, ela é cobrada para dar conta de tudo, né, para resolver os problemas do município. Mas eu acho também que tem que reconhecer quando algo não deu certo. Gente, a gente tentou, né, um espaço com mais estrutura para vocês e tal, maior, mais arejado, acomoda bem o público, mas a gente falhou em algum momento. Vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver para que no ano que vem esse pessoal tenha realmente... porque eles ensaiam o ano inteiro para chegar e não se apresentar para ninguém. Poxa vida! É complicado, para ter dificuldade para chegar, dificuldade para sair. Muitas dessas quadrilhas se apresentam em outras cidades, e aí quando vinha para o Alto Moura ficava presa, porque não tem como saber a hora que você vai conseguir ir embora, né? Então, vamos conversar direitinho para solucionar esse problema, e no ano que vem, esse pessoal que sustenta, é um dos pilares da capital do forró, é um movimento que as pessoas vêm para cá para assistir, que é a apresentação das quadrilhas juninas. Para isso não se perder também, já que a gente tem perdido tanta coisa cultural nos últimos anos. É isso aí. Manhã Cidade. Instantes, a política internacional. Na coluna Painel com o professor Marco Aurélio Freire. 7h20. Manhã Cidade. Oferecimento ou SUV líder de vendas. Renault Guardian. Você só encontra na Renault Regency Caruaru. Casa Nova Construção. No mês da economia, construa mais pagando menos. Comece já sua obra e parcele em até 10 vezes. Água Santa Joana. A melhor água do Brasil. Quer bons preços e produtos de qualidade? A Casa do Fogueteiro e Utilidades tem tudo o que você precisa. Fogos de artifícios, utilidades para o lar e muito mais. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Fone 981787512. Essa feira é pra mim e pra tu, dá gosto da gente ver. Fenearte, a feira das feiras.